Então, vou começar de novo agora a parte 2, tá? Que é atingir o limite aqui, meu Deus, eu falo pra caramba, né? Bom, então, Rubem e Gade, eles percebem essa questão das planícies e eles chegam diante de Moisés e falam assim, ó, deixa a gente ficar aqui com todo o nosso gado, com todo o povo que a gente tem, né? Porque a questão do tamanho da terra que cada um ia herdar tinha a ver com a população de cada tribo também, tá? Isso aí eles decidiram bem antes. Então, Rubem e Gade fazem esse apelo para Moisés e Moisés fala assim, ó, só que é o seguinte, vocês querem ficar desse lado aqui, mas vocês vão precisar ajudar o povo a entrar na terra prometida, né, que é para cá, e conquistar, né? Porque senão vocês vão ficar aqui de boa e não vão lutar e ajudar o resto do povo a ficar na Terra Prometida. Então eles fizeram essa promessa, esse acordo, e Manassés também, Manassés Oriental, então metade da tribo de Manassés ficou aqui e a metade ficou aqui, tá? Então Manassés Oriental, Manassés Ocidental. Então, 2,5 tribos ficaram depois do Jordão. Então, são chamadas das tribos transjordânicas, certo? Depois do Jordão. Então, através do Jordão, transjordânicas. Lembrando que essas tribos, quem estava na aula aí de Hebreus, que eu dei uma comentada, né? Elas foram estabelecidas a partir dos filhos de Israel, né? Os filhos de Jacó. No caso, Levi, a tribo de Levi, não teve herança territorial. Por quê? Porque eles foram separados para servir no templo. No caso aqui, ainda no tabernáculo, né? Então, eles não receberam herança, eles viviam dos dízimos e ofertas do resto das tribos. E no caso de José, nós não vemos a tribo de José aqui, porque ele recebeu uma porção dobrada, ou seja, seus 2 filhos, cada um recebeu uma porção, que foi Manassés e Efraim. De Efraim aqui, tô lendo ao contrário, mas é por aqui. Aqui, tá? Então, essas foram as tribos, as 12 tribos de Israel. Uma substituiu a de Levi e faltou uma, que seria Efraim e Manassés, né? Fechou em 12. Bom, então, a gente tá aqui na história, né? Daí Moisés morre ainda desse lado, certo? E aí, através de Josué, eles vão atravessar o Jordão para começar a guerrear e conquistar esses povos aqui. Vamos lá, então. Josué, então, manda 2 espias lá para Jericó, né? Então, lembram da história de Raabe? Ele manda aqueles espias, aí ele decide que vai atravessar o Rio Jordão. Então, eu gostaria de ler com vocês ali, capítulo 3 de Josué, do versículo 15 ao versículo 17, que diz assim: E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Então, aqui, irmãos, vamos voltar aqui. A região aqui que eles estão é aqui, ó, Jericó.
tá? Que pertenceu mais tarde, né, à tribo de Benjamim. Então, eles estão desse lado aqui, e eles vão atravessar o Jordão, vamos ver se enxerga aqui, em Jericó, tá? Nessa região. Então, aqui tá o Rio Jordão, eles tinham que atravessar para conquistar a terra, para começar ali a conquista. Quando eles, a Arca da Aliança, inclusive, né, os sacerdotes carregando a arca, os sacerdotes pisam na água do Jordão, quando eles pisam, seca, né, fica tudo seco. E ali ele vai falar que as águas pararam, as águas que vinham de cima. Então, aqui, ó. Aí fala de Adã. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, Adã, tá? Então, desde muito longe de Adã, então talvez até mais para cima, desde que as águas que desciam ao mar Arabá, esse mar Arabá é o Mar Morto, tá? O Mar Salgado. Todas essas águas aqui, elas foram cortadas. Então, é como se tivesse colocado alguma coisa aqui, assim, ó, por aqui, que se fechou essas águas do Jordão. Então, foi diferente do Mar Vermelho, né? Que foi criado aqueles muros um do lado do outro. Mas agora, as águas simplesmente fecham. E aqui na apostila, ele traz, né, que mais ou menos a 8 quilômetros ao norte do Mar Morto, que aconteceu isso. Que é o lugar da passagem que eles estavam passando por Jericó. E que essas águas, elas se cortaram a 32 quilômetros do Mar Morto. Então, a 24 quilômetros de onde Israel cruzou realmente. Então, eles cruzaram ali em Jericó, como eu mostrei. Então, a 24 quilômetros para cima é que essas águas cessaram. Então, já imaginou? Quem ali em toda a região, todas aquelas cidades que tinham ao redor, utilizavam o Rio Jordão como abastecimento, de repente parou o rio. E diz que isso aconteceu realmente em 1927. Um recife de coral, né, de 46 metros caiu no Jordão, bloqueando a água durante 22 horas. Então, isso aconteceu de novo. E isso mostra como Deus pode ter realizado o milagre de forma natural. Isso não quer dizer que ele fez isso, mas ele pode ter feito. Acontecer, né, alguma coisa que bloqueou aquelas águas, né? Ah, mas então pode ter sido a natureza, né? Não. Quais as chances de exatamente na hora que os sacerdotes pisaram na água acontecer isso? Então eu acho assim, irmãos, nós temos aquela ideia de que só é milagre se for totalmente assim, sem a mão de nada, né? Não pode ter acontecido, por exemplo, alguém se curou porque o médico acertou a medicação, né? Mas a gente acha que é um milagre quando acontece instantaneamente através de uma oração. Então, quando foi através do médico, não foi um milagre? Não houve a mão de Deus ali? Então, assim, nós temos que, talvez, repensar um pouco o nosso conceito de milagre. Deus usa como Ele quer, quem Ele quer, quando Ele tem um objetivo, né? Então, nós temos que ter esse cuidado de não ficar atribuindo a Deus como milagre só coisas, assim, espalhafatosas e diferentes, né? Nós temos que ver a mão de Deus nas pequenas coisas. E quando Deus usa meios naturais também para operar um milagre, certo? Aqui talvez sim, talvez não, não sabemos. Naquela época ninguém relatou situação semelhante ali sobre os recifes, né? Mas pode ter acontecido. E Deus fez. Então, ao passarem pelo Rio Jordão a seco, eles fizeram um memorial, certo? Então, os sacerdotes foram com a arca, pararam bem no meio do Rio Jordão, a seco, né?
E nisso foi chamado um representante de cada tribo para eles levarem uma pedra para o acampamento deles. E eles então fizeram um altar. Quando eles falam na pedra, eu não sei, a primeira vez que eu li ou que eu ouvi essa mensagem, eu imaginava uma pedra, né? Mas aqui está falando, coloque a pedra sobre os ombros. Então eu imagino que não era uma pedrinha, era uma baita de uma pedra. E aí, essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então aquilo que a gente estava falando sobre o memorial em relação à aliança com Abraão, lá no memorial dessa aliança ser a circuncisão. Então, aqui tem esse memorial, certo? Hoje, o nosso memorial é a Santa Ceia, que é para nos lembrar justamente do maior ato da história, né? Que foi a morte e a ressurreição de Cristo. E eu sempre digo que deve ser repetido, né? A Bíblia fala sempre que vos reunirem, porque a gente tem mania de esquecer. E a gente tem mania de esquecer dos feitos de Deus bem rapidinho. E Deus sabe disso. Tanto é que cada momento da história Deus coloca algum tipo de sinal, algum símbolo, algum memorial, para que o povo lembre dos feitos de Deus, justamente, né? Para não cair naquela rotina. E toda vez que o povo cai nessa facilidade do dia a dia, o povo tende a se afastar de Deus, se esquecer de Deus, tá tudo bem, então não preciso de Deus. E nós, muitas vezes, esquecemos hoje, né, do sacrifício de cruz, que é a nossa motivação. Nós entramos na nossa rotina e aí começamos a colocar a motivação em coisas como o nosso cargo, como um pastor, qualquer coisa parecida. E esquecemos que a motivação deve ser a cruz, sempre. Então, por isso temos que lembrar e ficar relembrando. E aqui nós falamos sobre esse memorial, né? Então, por isso que eu costumo falar, né? Pra gente procurar também, assim, canções que lembrem-nos dos feitos de Deus. Por isso que a palavra de Deus tem que estar continuamente conosco o tempo todo, que nós temos que renovar a nossa mente pela palavra, porque a gente precisa lembrar a nós mesmos os feitos de Deus, aquilo que Ele fez para termos esperança, porque é muito fácil nos esquecermos, né? E as músicas também, procurem canções que falem da grandeza de Deus, dos feitos dele, né? Fujam das músicas que não tem conteúdo nenhum, aí, isso eu digo músicas cristãs, tá? Não tô falando nem de secular. Tô dizendo assim, músicas que não têm conteúdo, que repetem 40 vezes a mesma coisa, porque elas não alimentam a nossa alma, a nossa fé, elas não nos lembram daquilo que Deus fez, né? Dos feitos. Então, é importante a gente buscar isso. Por que eu falo de música? Porque música é uma forma muito forte de aprendizado. Nós temos uma tendência a memorizar aquilo que cantamos através aí das notas musicais e tal. É uma facilidade que nós temos de aprender. Eu não sei se vocês, quando eram crianças, faziam paródias na escola, né? Eu me lembro até hoje das paródias de física que eu aprendi, e alguns conceitos de física e geografia ficaram na minha mente por causa de músicas. Então, é só um exemplo que eu tô dando, né? Mas as músicas, elas têm essa ideia de ensino e memorização. Então, procure músicas que realmente te façam lembrar os feitos do Senhor. Não é muito fácil achar hoje em dia, mas tem. Procurem, né? Analisem as canções para ver se elas realmente estão produzindo fé no teu coração e esperança, ou se você canta e ela não fez a menor diferença na tua vida, né? E aí, então, eles atravessam o Rio Jordão, né? Quando eles atravessam o Rio Jordão, eles ficam acampados. Vamos lá de novo aqui. Essa Bíblia é pesada. Então, Jericó tá aqui, tá? Eles param aqui em Gilgal, tá?
tem 2 bolinhas. Então, eles atravessam e param aqui, pertinho de Jericó. Tá? Então, eles param aqui, acampam aqui. E nesse momento do acampamento, Deus ordena que Josué circuncide todos os meninos, todos os homens que estavam lá, do povo. O que aconteceu? Aqueles que tinham saído do Egito, eles foram circuncidados no Egito. Então, essa prática continuou desde Abraão, né, pelo Egito, e quando o povo estava no Egito, continuou. Mas, no deserto, eles não fizeram isso. Então, as crianças que nasceram não foram circuncidadas. Então, agora, antes deles entrarem na terra, esse foi um requisito. Todos têm que ser circuncidados, certo? Então, eles ficaram nesse acampamento em Gilgal até que todos estivessem sarado, né? Que é uma cirurgia, é algo dolorido e que exige um período aí de restabelecimento. E então, todos eles foram circuncidados, né? A prática normal era que o bebê de 8 dias fosse. Isso só meninos, né? E daí, como que as mulheres participavam da aliança, se inseriam nela? Casando com um homem circuncidado, ou sendo filha de um. Então, fazia toda essa parte da aliança igual, tá? Então, ela era inclusa por tabela, né? Através do cônjuge ou do pai, né? Então, nesse caso aqui, já eram vários adultos e pior o restabelecimento depois, né, em adulto, mas era um requisito para se fazer parte do povo de Deus. Inclusive, quando tinha algum prosélito, né, alguém que era de outra nação, se convertia e queria se unir ao povo de Israel, assim, por exemplo, como Raabe, mas no caso fosse homem, né, ele deveria ser circuncidado. Então era o requisito. Quer fazer parte do povo de Israel, tem que ser circuncidado. Então você vê que antes deles destruírem Jericó, lá de ter todo aquela batalha, eles são circuncidados. Ok, irmãos? Eu vou gravar a segunda parte, tá? E aí eu mando pra vocês. Até a próxima.